E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e hoje eu vou fazer um vídeo, não sei se eu faço um quadro novo chamado Opiniões Impopulares. Então solta a vinheta! De vinheta eu quero que apareça várias opiniões impopulares aqui que eu tenho sobre a vida, tá? Então, gurizada, antes de mais nada, lembrá-los que na descrição do vídeo estão todas as minhas redes sociais e formas de ajudar o canal que menos cresce no Brasil. Então, cogite em apoiar o canal que menos cresce no Brasil pra gente continuar crescendo pouco. Esse mês aqui deu menos 9 inscritos. Olha que só que maravilha. Pode apoiar via transferência direta do PicPay ali, do cashback, assinatura mensal dos brothers pelo PicPay, ou o botão aqui seja membro. Tô muito resto, Sadeu. Galera, isso aqui é um vídeo mais informal e mais opinativo dentro de uma coisa que eu escrevi no Twitter. Olha só que viagem. Eu escrevi no Twitter que não acho tão horrível a eleição dos Estados Unidos. E daí é aquilo, né, meu? São 150 caracteres e explicar 150 caracteres pode ser bem complicado, tá? Mas assim, por isso que eu resolvi fazer o vídeo. Primeiro, antes de falar do porquê que eu gosto do sistema eleitoral estadunidense, eu não tô falando que eu gostaria que ele fosse aplicado no Brasil, tá? Porque eu acredito que cada país tem a sua dinâmica, né, e criação eleitoral ao longo do tempo e tal. Então, acho que não tô falando, tipo, isso não é uma apologia pra gente ter esse sistema eleitoral aqui. E também talvez eu faça alguns paralelos, mas é paralelos mais para fins didáticos, tá? Não que eu queira que isso aconteça aqui. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Cada país constrói, né, a sua autonomia eleitoral, enfim. Também sei que vem desde a época da escravidão esse tipo de eleição aí, e talvez isso, né, pegue mal, assim, pra galera, tipo, ah, não, da época da eleição a gente tá legitimando isso e tal. Mas enfim, eu quero falar da estrutura, porque como é que funciona a eleição dos Estados Unidos? Né? Cada estado tem um número X de delegados que compõem uma coisa chamada colégio eleitoral. De modo geral, esses delegados aí são pessoas, aqueles meio famosinho da cidade, tá ligado? O cara é meio famosinho do Instagram, o cara vira um delegado nos Estados Unidos. Claro que não é isso, né? Mas essas pessoas compõem o colégio eleitoral e votam de acordo com o que seu estado falou, né? E daí dessa forma compõem ali a maioria para um lado ou para o outro. E por que que eu acho esse sistema interessante? Primeiro, porque ele foi pensado de um jeito muito inteligente há anos atrás. Imagina um país do tamanho dos Estados Unidos ficar transportando voto de um lado para o outro. Então imagina você da costa oeste até a costa leste com os votos, sei lá, na carroça, e, né, e demorando e tal. Então o que que eles fizeram? Então tu diminui as escalas de poder. E daí tu dá, o que daí para mim é uma das coisas bem interessantes, autonomia para cada estado decidir o seu processo, tá? De modo geral é aquele the winner takes all, então tipo, o mais votado num determinado estado ganha todos os delegados, mas chama a atenção essa forma antigamente que era, em vez de transportar o voto, eu transporto a pessoa, que daí não corre o risco de houver fraude nas eleições. Que nem o nosso presidente agora, Donald Trump, tá falando aí. Ah, a eleição está fraudada. É, que acusando agora de fraude e tal, o cara não vai querer largar o osso, tá? Eu sei que acontece esses problemas lá. Então tu transportava as pessoas e isso ficou até os dias de hoje. Tá? O que que a galera reclama? A galera reclama, que aconteceu já duas vezes, desde os anos 2000 até hoje, se o sistema eleitoral estadunidense fosse que nem o do Brasil, né? Um voto, cada pessoa, um voto. Os republicanos nunca teriam ganho somente os democratas, porque os democratas sempre fizeram a maior parte de votos até o dia de hoje, isso dos anos 2000 pra cá. Então a primeira coisa que as pessoas pensam, viu, ó, isso aí tá errado, que tipo de democracia representativa é essa? E aí que tá, gurizada. A gente pensa em democracia representativa e a gente só associa com o tipo de democracia que a gente vive. Um homem, um voto. Só que os tipos de democracia que a gente vive também tem seus defeitos, né? Isso falando de democracias representativas. Eu, particularmente, sou mais partidário aí da democracia direta e tal. Mas assim, o erro, por exemplo, de um homem um voto no Brasil, tu vai perdendo a importância de determinados estados. Então, estados com pouquíssima população não tem interesse presidencial tão grande durante a campanha eleitoral. Não tem. Já na lógica de delegados dos Estados Unidos, onde tipo é delegado por número de população, mesmo que a população seja pequena, que tenha 3 delegados, que nem tem alguns estados ali que tem 3 delegados só,
Tu obriga que o presidente vá ali, ou que ele fale para esse estado, né? Tu obriga que o presidente ele vá negociar, mesmo que sejam poucos delegados, ele vai ter que falar para as angústias políticas daquele estado. Então, o sistema de delegados nos Estados Unidos, ele permite, ele faz com que os candidatos a presidente tenham que falar lá nos rincões mesmo, tipo em estados muito pequenos, onde tem pouquíssima população, porque isso é o que vai acabar dando um equilíbrio na balança, porque se fosse só pelo número de pessoas, possivelmente os caras iam ficar focando ali sul dos Estados Unidos, o leste ali, né? E Zé Fini, né? Zé Fini, estados mais do centro ali, aquela coisa do redneck, do caipira americano, iam ser deixados de lado, mas eles também constituem os estados, né, unidos. Então, é por isso que eu acho que o sistema dos Estados Unidos interessante. Agora que eu dei todo o meu argumento do porquê que eu acho interessante. Ah, tem mais uma coisa, tipo, como o voto não é obrigatório, esse sistema de delegado obriga os militantes políticos a se engajarem muito na disputa. E isso eu acho sempre bom. Eu acho sempre legal quando tu engaja o militante político para ir lá tentar convencer, e faz campanha, e vai pra rua, e leva bandeira. E isso tudo eu acho bem salutar numa democracia, esse engajamento do militante. Como o voto não é obrigatório, então cada estado sempre não tem aquilo, apesar de, o Texas é reduto republicano. Quase que perdeu ali. Quase que perdeu, tipo, ganhou por muito pouco o Trump ali. Então tu vai obrigando as pessoas a se engajarem na política, tá? Isso também eu acho uma coisa interessante, porque imagina uma pessoa no interior de um estado aqui no Brasil, pouquíssimo populoso, o que essa dimensão política vai ter para ela, né? Às vezes, no lógica do estado, tu valoriza mais isso. Beleza, falei tudo que eu gosto da eleição dos Estados Unidos, né? Lembrando que eu acho que é um recorte que vale para ali, porque ao longo do tempo foi criado desse jeito, né? Não acredito que a gente deva mudar. E as coisas que eu não gosto é uma coisa meio óbvia, que acho que cabe para todo mundo, que é tipo assim, o sistema de contagem de votos, os caras usarem papel, tipo, papel de um jeito, mano, voto por correio, cara. Não, sabe? Daí acontece o que? Corta o dinheiro do correio e dá uma confusão danada. Então, o sistema de contagem de votos eu não acho tão legal. Talvez essa lógica de delegados do winner takes all, talvez pudesse ser revista e feita proporcional. Talvez sim, né? Acho que também deveria se pensar nisso. Mas essa ideia de delegados eu acho muito interessante porque fortalece os estados nos Estados Unidos, tá? Ao contrário do Brasil, a gente centraliza e daí, tipo assim, a eleição basicamente, os caras falam Nordeste. E daí o número de eleitores do Nordeste inteiro é o número de eleitores de São Paulo. Então, às vezes, sabe? Então, tem umas discrepâncias assim que eu acho complicadas. Mas é isso, essa é a minha opinião impopular. Escreva aqui embaixo o que vocês acham. Não esquece de se inscrever no canal, dar like, ativar o sininho e manter um bom diálogo sobre isso, né? Isso aqui é só uma opinião. Isso aqui é bem opinativo. Tipo assim, 200% opinativo, né? Não tô aqui falando. É só a minha opinião, então escreva a tua aqui embaixo e vamos manter um diálogo. Escreve o que tu acha também. Tá bom? Então, era isso. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!